O adeus a Cid Moreira, um dos grandes jornalistas que deixou a gente nessa quinta-feira no Brasil todo. Quem não lembra do Boa Noite, mas antes da gente falar da história do Cid Moreira, meu nome é Alexandre Daniel, aqui do canal Alexandre Daniel. Eu peço para você seguir aqui, se inscrever aqui nesse canal, seguir os meus vídeos nas redes sociais. É muito obrigado por você fazer esse trabalho. E agora vamos falar do Cid Moreira, que nasceu em Taubaté no ano de 1927. E ele comemorou 97 anos no último domingo, dia 29 de setembro. Ele começou lá em Taubaté na Rádio Difusora de Taubaté em 1944, quando ele fazia o curso de contador. Ele era contador. Aí o amigo dele falou assim: olha, você tem uma boa voz, você serve para ser locutor. E não é que ele passou no teste de locução da Rádio Difusora de Taubaté. Aí ele se formou contador e veio para São Paulo no ano de 47 na Rádio Bandeirantes. E um dos proprietários, ele foi contratado pelo Adhemar de Barros, que era proprietário da Rádio Bandeirantes naquela época, e ainda fez a campanha do Adhemar de Barros nas eleições estaduais de São Paulo em 1947. Ele saiu da Bandeirantes em 51, ele foi contratado pelo Gilberto Martins, junto com Carlos Henrique e Nelson de Oliveira, para a Rádio Mairinque Veia. Lá ele ficou 12 anos sendo um dos principais narradores da rádio. E aí ele foi para a TV Excelsior. Para quem não sabe, a TV Excelsior foi revolucionária. Sabe essa grade de programação que a gente ficou por muito tempo na Rádio Globo? Jornal, novela, jornal, novela. O bom foi isso feito lá na na TV Excelsior. E aí a Globo copiou esse sistema que até hoje que a gente vê, né? Novela, jornal, novela, né? Novela das 7, Jornal Nacional e aí novela. E ele narrou documentários para o cinema e também apresentou um noticiário semanal chamado Canal 100, produzido pelo Carlos Niemeyer. Para você ter uma ideia, isso você não sabe, eu vou te contar. Em 55, ele foi ator de teatro no filme Angu de Caroço e voltou a ser narrador em 58 no filme Traficantes do Crime. Entre 51 e 56, o Cid Moreira já estava brincando na televisão. Já estava brincando na televisão em comerciais ao vivo e ainda narrando programas como Além da Imaginação e Noite de Gala na TV Rio. Mas sabe o que chama mais atenção do Cid Moreira? Essa vozerona, né? E para você ter essa voz, eu já sei o caminho certo. Segue Lúcia Brienza Terapeuta. A Lúcia Brienza Terapeuta é fonoaudióloga há muito tempo. Ela ajudou a consertar os meus problemas vocais. Ela arrumou alguns problemas vocais que é muito importante para a comunicação sua ou do seu filho, da sua filha que tem problemas na fala. Se você quer melhorar a sua voz, é só procurar a Lúcia Brienza Terapeuta. Ela atende em todo o Brasil com a fonoaudiologia. Então, é só você ter a Lúcia Brienza Terapeuta. Mas para estar a sua estreia como locução aconteceu em 63 no Jornal de Vanguarda na TV Rio, que marcou o telejornalismo na televisão. Esse Jornal de Vanguarda foi um revolucionário também na televisão por ser o primeiro jornal de televisão. Aí ele trabalhou na Tupi, Globo, Excelsior e Continental. Mas em 1969 foi um ano decisivo para o Cid Moreira, onde ele foi convidado para trabalhar no Jornal da Globo, que era o jornal de madrugada da Globo, ali no início da noite. E aí, em 1º de setembro, ele foi convidado para realizar o Jornal Nacional. É o primeiro jornal em rede da televisão brasileira, era o Jornal Nacional, junto com Wilton Gomes. Só que esse jornal não foi mais com Wilton Gomes e depois foi com o Sérgio Chapelin, onde ficou a dupla Sérgio Chapelin e Cid Moreira. Para você ter uma ideia, ele falou que ele jogava no horário de fazer o jornal, não participava da redação e só ia para apresentar o jornal. E ele chegou muito nervoso, todo mundo preocupado. Mas no dia seguinte ele viu a capa do jornal O Globo, Jornal Nacional.
Aí começou a perceber a dimensão do jornalismo. Dois anos depois, iniciou a parceria com o Sérgio Chapelin, como eu falei, durante 26 anos, o Cid foi o principal rosto do Jornal Nacional, trazendo credibilidade àquele vozeirão Boa Noite, que marcou a televisão por inteiro. E o Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional cerca de 8.000 vezes. Então, 8.000 vezes foi aquele boa noite, com aquele ainda nos dentes, o sorriso, às vezes boa noite, algumas vezes sério, algumas vezes sorrindo. E para você ter o sorriso perfeito, que você mora aqui em São Paulo, você tem que procurar a doutora Fernanda Andrade. Olha só o meu sorriso, olha só. É claro que o Cid Moreira não sorria tanto, mas se você quer sorrir, aparecer nos vídeos com um sorriso belo, branquinho, colocar facetas, é só procurar a doutora Fernanda Andrade no Instagram. Você da grande São Paulo, de São Paulo, vai ter um sorriso, ó, bonitinho, igual ao meu, e sorrir para todo mundo e não ter mais vergonha. O Cid Moreira, ele ficou até 96 no Jornal Nacional, onde ele foi substituído pelo William Bonner e também pela Lilian Vitfib. Eu acho que o Cid Moreira só foi por pelo William Bonner. Aí o Chapelin saiu e aí ele fez entrou a Lilian Vitfib, que depois foi a Fátima Bernardes. Mas junto com o Jornal Nacional, ele fazia o Fantástico desde a estreia, desde 1973, revezando entre os outros apresentadores. Mas em 99, ele narrou um dos sucessos do Fantástico, o Mr. M, e ficou ligado ao quadro do Mr. M. O que o Mr. M ia aprontar ficou junto essa história com o Cid Moreira. Falando em Mr. M é o quê? Inglês. Quer aprender inglês sem sair de casa? Então você tem que seguir a Teacher Tati no Instagram, teachertati.englishonline. Ela tem um curso no Hotmart do básico do inglês. Então você pode aprender inglês sem sair de casa. É só com a Teacher Tati English Online. Então, e falar igual o Cid Moreira, Mr. M. E na década de 90, com a saída do Jornal Nacional, ele se dedicou a realizar as gravações da Bíblia. Ele falou que já leu a Bíblia 3 vezes. Em 2010, ele lançou a biografia Boa Noite, Cid Moreira, e ficou sucesso no Fantástico em 2010 com a Copa do Mundo na África do Sul, com aquela Jabulani, foi um sucesso. E ele morreu dia 3 de outubro de 2024 em Petrópolis, a falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no hospital para tratar de uma pneumonia e morreu hoje na dia que eu estou gravando aqui, o querido apresentador de televisão, de jornais, Cid Moreira. Ele vai ficar eternamente na memória da televisão brasileira, da comunicação do Brasil, pelo seu jeito de expressar, pelo seu vozeirão e pela maneira que ele apresentava o Jornal Nacional tão bem. Infelizmente, Cid Moreira morreu, mas a sua história vai permanecer por muitos e muitos anos. A gente vai poder acessar qualquer canal no YouTube que tenha sites da Globo para ver a história do Cid Moreira. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua visualização, compartilhe esse vídeo, muito obrigado. E esse vídeo foi uma homenagem ao Cid Moreira, o eterno apresentador do Jornal Nacional. E em homenagem a ele, boa noite.